Alô, amigos e amigas do programa Cidadania. Hoje o nosso tema em tela é o combate ao contrabando e à falsificação de medicamentos. Nós estamos falando de um tema, de um problema que tem uma magnitude muito grande, porque produtos que se descaminham por aí estão sendo introduzidos no mercado de consumo brasileiro, prejudicando, portanto, a saúde pública. São medicamentos, muitas vezes, sem nenhuma comprovação terapêutica, medicamentos que não têm controle na sua entrada, não têm controle também no seu processo de chegada até o consumidor. E para nos explicar sobre isso, a partir, inclusive, de um seminário ocorrido aqui no Interlege, no Senado Federal, onde se discutiram formas e mecanismos para regulamentar a lei que cria o sistema de controle, ou seja, rastreabilidade dos medicamentos, nós temos aqui conosco o nosso convidado, Dr. Marcelo Liebhardt. Ele é diretor da Interpharm, a quem agradeço muito pela presença, explicando que Interpharm é uma representante da indústria de laboratórios e de pesquisas nessa área farmacêutica. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado e um grande prazer estar aqui na TV Senado. Nós já temos uma lei de 2009 que estabeleceu um prazo de até 3 anos para sistematizar e consolidar esse mecanismo de rastreabilidade dos medicamentos, muitos deles desencaminhados por aí. Está evoluindo a contento esse processo de regulamentação da nova lei? Bom, primeiramente a lei realmente foi uma lei muito acertada, da autoria da deputada Vanessa Greciotin, que estabelece uma série de etapas para a implementação dessa rastreabilidade. Em que consiste a rastreabilidade? A rastreabilidade consiste em seguir o caminho da caixinha de medicamentos ao longo do processo que vai do fabricante até o consumidor final. Então ele passa e é seguido quando sai do fabricante, quando chega no atacado, quando vai para a rede ou quando vai para o varejista independente. Aí, quando ele entrega ao consumidor final, se fecha o ciclo da primeira etapa indicada pela lei e há um pedigree, que é um segmento de todo esse caminho que essa caixinha percorreu desde o fabricante até o consumidor, para permitir intervenções ao longo desse processo, se há o que o senhor explicou, aquele descaminho do produto. Por exemplo, se temos um roubo de cargas, o sistema permite detectar e bloquear a entrada desse mecanismo em outros pontos da cadeia de comercialização. Doutor Marcelo, nós temos recebido informações constantes da sociedade brasileira acerca de problemas de remédios falsificados, que são apreendidos em grande quantidade, e também de remédios que entram ilegalmente, na forma de contrabando no Brasil, em grande quantidade também. Isso quando são apreendidos pela fiscalização. Quer dizer que o problema pode ser ainda maior. E a pergunta é, a rastreabilidade, ela evitará isso, ela diminuirá, ela controlará esse problema? Efetivamente, o problema da contrafação nos medicamentos, ele não é um fenômeno apenas do Brasil, mas é um fenômeno mundial. Ele cresce por conta de que o crime organizado penetrou nesse segmento de falsificação de medicamentos. No caso do Brasil, nós temos o crime hediondo para esse tipo de delito. Em outros países, as regras elas não são tão estritas. Então você tem problemas de falsificação e contrafacção, por exemplo, em países desenvolvidos também. Porém, como o controle é muito mais efetivo, esse percentual de medicamento falsificado poderá estar em volta de 2%. Há países, por exemplo, da África e alguns da América Latina, em que essa falsificação poderá atingir 30% ou mais, principalmente na África.
Então, os medicamentos na África, em muitos locais, são vendidos em feiras livres, que não tem absolutamente nenhum tipo de controle de vigilância sanitária. Então, esse é um fenômeno mundial para um mercado de medicamentos que tem 750 bilhões de dólares por ano. Bilhões? Bilhões. O senhor confirma essas informações de que, principalmente, são medicamentos para o combate à AIDS, para a hipertensão, para problemas cardíacos e até mesmo para disfunção erétil, os mais falsificados ou apreendidos nessa irregularidade? São porque são aqueles medicamentos mais específicos que geralmente têm um preço um pouco maior. Então, evidentemente, o lucro que é obtido na falsificação desses medicamentos é muito substancial. O que não quer dizer também que medicamentos de menor valor também não estejam sendo falsificados. No caso do Brasil, no ano passado, a Anvisa apreendeu por volta de 300 toneladas de medicamento conjuntamente, num trabalho conjunto com a Polícia Federal e com a Polícia Rodoviária Federal. Certo. Então, há um empenho das autoridades, sim, em coibir esse tipo de problema. Mas, com o aumento da renda, com o aumento do mercado, com o aumento da circulação dos medicamentos de modo geral na economia, evidentemente há um incentivo para que esse crime organizado tente aumentar, tente penetrar cada vez mais no sistema. Agora, quando nós estamos falando aqui sobre rastrear medicamentos, impedir o descaminho, né? Nós estamos falando de um universo enorme de farmácias, de empresas pequenas, grandes e médias, de laboratórios, de fornecedores, de atravessadores, de sistemas de comércio, e o chip ou o selo que será colocado na embalagem, ele terá, portanto, uma função determinante, chave. O que é a problemática que envolve definir qual o sistema mais adequado? Na realidade, a Lei 11.903, ela é bastante clara quando diz que se trata de um sistema eletrônico de captura e transmissão de dados. Ou seja, que a estrutura ela comporta um sistema central que registra o passo dessa caixinha de medicamentos, cada uma identificada com o seu número específico. Ao longo dessa cadeia, ele é lido quando sai da fábrica, quando entra no atacado, quando sai do atacado e vai para o varejo. Então, todo o pedigree, todo o passeio desse medicamento pela cadeia, ele é registrado. Através de um selinho, né? Na realidade, aí, há uma questão aí muito interessante que, na realidade, a proposta de um selo ou a proposta de um totem de leitura, conforme foi anunciado com distribuição pela Casa da Moeda e com a intervenção da Anvisa, não atende o que a lei estipula, que é um sistema eletrônico de captura e transmissão de dados. Por que não atende? Que não atende isso porque não há, nesse caso, não há um segmento do produto pela cadeia. Não há essas leituras em cada estágio da cadeia que determina a existência da história dessa caixinha de medicamentos ao longo da cadeia. Portanto, o que foi anunciado é um item de segurança que ele tem um totem que permite verificar essas características específicas de tintas especiais e demais que constam desse selo, dessa etiqueta, num totem. Então, não há um pedigree do medicamento ao longo da cadeia. Então, são duas coisas totalmente distintas. Uma questão é a rastreabilidade e uma outra questão é um item de segurança na caixinha dos medicamentos. Então, ao meu entender, e não somente ao meu entender, mas ao entender da cadeia farmacêutica, esse tipo de item de segurança não é a rastreabilidade. Não é o que determina.